Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Banco de Dados. Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Banco de Dados, essa é a nossa primeira aula, onde a gente vai falar sobre uma visão geral sobre o Banco de Dados. Tema da aula, visão geral sobre Banco de Dados. Professor José Eduardo Santarém II. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar no começo, que é importante e muito importante a gente saber, é que um banco de dados, na verdade, é uma coleção de dados, mas que esses dados representam fatos da nossa vida real. Então, quando você faz uma transação no cartão de crédito, por exemplo, e você efetivamente fez um pagamento, comprou um produto, estava numa loja tal, usou um cartão de crédito específico, toda essa informação é guardada no banco de dados. Isso é um fato. Por que a gente guarda? Por que a gente armazena essa informação no banco de dados? Para que a gente no futuro possa recuperar. Eu posso daqui 5, 10, 20 anos saber que naquele momento foi feita essa transação de banco de dados. E serve para qualquer outro fato do nosso dia a dia. Então, a gente vai armazenando dados em banco de dados para que no futuro a gente possa recuperar e saber quando que aconteceu. E como que aconteceu essa informação com mais possibilidade de detalhe que a gente conseguir armazenar. Então é muito importante saber isso, que quando a gente trata um banco de dados, tem sempre na cabeça, nós estamos registrando fatos e esses fatos efetivamente precisam ser recuperados no futuro. Ou seja, no banco de dados a gente armazena, ou seja, a gente persiste um dado, a gente grava um dado, persistência é isso, é gravar um dado, que tem um significado implícito, ou seja, que a gente precisa recuperar no futuro. A tela se divide entre os slides da aula à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. Com fundo preto e letras brancas, o primeiro slide exibe um texto sobre banco de dados que é citado pelo professor. Bom, o banco de dados, pessoal, diz respeito a algum aspecto do mundo real e ele é criado com foco em um propósito específico. Então, do que a gente está falando? Quando a gente vai desenvolver um sistema, ou quando a gente vai montar uma estrutura, um projeto de banco de dados, normalmente, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma análise sobre um cenário específico do mundo real, sobre alguma coisa que acontece no mundo real, e a gente precisa captar o máximo de detalhes possíveis ali, e transformar isso num projeto de banco de dados. É assim que funciona qualquer projeto de banco de dados. E, em geral, existe uma estrutura lógica que vai dar um significado àquele contexto para a gente poder estruturar esses dados. Novo slide com o título Independência entre dados e programa. Abaixo o texto. Aplicações ou sistemas que não fazem uso de um SGBD e de um banco de dados incorporam as estruturas de dados e fazem o controle de acesso a esses dados. Aplicações ou sistemas que fazem uso de um SGBD e de um banco de dados não precisam lidar com o armazenamento e o controle de acesso aos dados. Bom, é muito importante que a gente saiba que há uma independência entre dados e programas. Então, dados é uma coisa e programas são outra. Quando a gente vai desenvolver um sistema, o programador que vai desenvolver a parte de programação, a interface, um sistema, ele trabalha num contexto e o banco de dados é um outro contexto. Quando eu vou usar um sistema gerenciador de banco de dados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante essa primeira aula agora, o sistema gerenciador de banco de dados ele tem uma porção de operações que já são inerentes ao sistema gerenciador. Então não é simplesmente só um banco de dados, tem muitas outras operações que ele já faz ali, que já está acostumado a fazer. Então quando a gente tem uma aplicação ou um sistema, uma ferramenta que não usa um sistema gerenciador de banco de dados, o que acontece? Ele tem que se preocupar com tudo. Ele tem que se preocupar com o backup, ele tem que se preocupar com o controle de acesso, com a segurança dos dados. Então, por quê? Porque ali nós não estamos usando um sistema gerenciador. Agora, se a gente usa um sistema gerenciador de banco de dados, ele já traz uma porção de funcionalidades que eu não preciso me preocupar na programação ou no sistema. E aí, o que vai acontecer? Essa aplicação, ela vai simplesmente acessar o banco de dados e, quando necessário, vai mandar disparar procedimentos que já acontecem no sistema gerenciador, já está pronto para fazer. Então, ele já tem automaticamente um controle de usuário, já tem automaticamente um controle para fazer backup, fazer restore, entre outras tarefas que são do sistema gerenciador de banco de dados. Bom, o sistema gerenciador permite que operações sobre os dados sejam definidas de maneira independente então da aplicação. Então eu posso executar tarefas diretamente no banco de dados, posso executar uma consulta diretamente, não preciso passar por um sistema.
os sistemas gerenciadores de bancos de dados permitem que as operações sobre os dados sejam definidas de maneira independente da aplicação. A gente pode executar tarefas direto no banco de dados, sem se preocupar com a aplicação, né? Então, eles são instâncias diferentes. As aplicações podem chamar essas instâncias por meio de seus nomes e argumentos e não se preocupam como essas operações são implementadas. Então, quem está desenvolvendo um sistema não está preocupado na hora que ele chama uma função do banco de dados, não está preocupado como é que essa função foi implementada. Isso é uma característica específica do sistema gerenciador de banco de dados, né? Que quem está programando não precisa se preocupar com isso, porque o próprio sistema gerenciador já vai fazer esse processo. Bom, falar sobre abstração de dados, pessoal. Então, para que seja possível, né, usar as funcionalidades de um sistema gerenciador de banco de dados e atuar sobre um banco de dados, é muito importante que se conheça o modelo de dados. Então, esse modelo de dados normalmente é apresentado para os usuários como uma representação conceitual, e ele é super importante. Esse modelo de dado conceitual, né, normalmente é construído por um analista de dados e sua implementação física é realizada no sistema gerenciador. Então percebam que quando a gente vai começar um projeto de banco de dados, né, quando a gente vai discutir com as pessoas que fazem parte daquele cenário, daquele mini-mundo, né, discutir o que é importante, o que não é, a gente começa a fazer uma representação conceitual a respeito, né, entender o que faz parte, quais são os detalhes que fazem parte do banco de dados. E essa representação conceitual é que nos vai dar, né, os primeiros passos aí para que a gente possa depois fazer com que isso vire uma implementação física, para que a gente possa efetivamente registrar esses dados num sistema gerenciador de banco de dados. Então, isso faz parte de um projeto. Novo slide com o título Abstração de dados e o texto explicado pelo professor com os seguintes termos destacados em laranja: modelo de dados conceitual e implementação física. No slide seguinte, o título Usuários de um sistema de banco de dados. Abaixo os tópicos. Administradores de banco de dados, DBA, Database Administrator. Projetistas de banco de dados, Database Designers. Analistas de sistemas e programadores de aplicação. Usuários finais. E dentro de um contexto de banco de dados, vocês vão perceber que em muitos casos há tipos de usuários diferentes. Olhando para o mercado, vocês vão perceber que, por exemplo, que em algumas empresas, né, várias dessas funções são executadas pela mesma pessoa. E dependendo do tamanho da empresa, dependendo do time de sistema que a gente tem, do time de banco de dados que a gente tem, pode ser que a gente tenha, às vezes, uma única função sendo executada por mais de uma pessoa. Eu tenho lá, então, por exemplo, os administradores de bancos de dados, normalmente o DBA. Em geral, uma pessoa só, mas pode ser que num grande time, numa grande empresa, eu tenha mais de um DBA. Ou pode ser que numa empresa pequena, o DBA seja o mesmo que o projetista, né, que é o cara que vai desenvolver o design do banco de dados. E a gente também tem os analistas de sistemas e os programadores. Esse pessoal, o analista de sistema, normalmente é quem faz o papel de ajudar no projeto de implementação, no projeto de banco de dados, e o programador é quem efetivamente vai desenvolver o programa que vai acessar esses dados. E por fim, né, a gente tem os usuários finais. Os usuários finais é efetivamente quem vai usar o sistema. E a gente é usuário o tempo todo, né? Quando a gente vai ao banco, por exemplo, né? Então a gente acessa um caixa eletrônico, nós somos usuários do banco de dados, né? Quando a gente acessa o nosso e-mail, né? A gente é um usuário do sistema de banco de dados. Então a gente está acessando. Então a gente é usuário também o tempo todo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as abordagens, a vantagem das abordagens baseadas em sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então eu falei para vocês que o sistema gerenciador de bancos de dados, né, é um sistema que contempla, né, várias funcionalidades, inclusive a parte de armazenamento de banco de dados. E essa é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia para banco de dados. E uma das coisas importantes a gente saber é o que? Se diferentes instâncias do mesmo dado são armazenadas em locais diferentes e gerenciadas por aplicações diferentes, a gente tem o risco do quê? De criar inconsistência de dados. Então, a parte de controle de redundância, né, para evitar essa inconsistência, é uma das vantagens que a gente tem de usar um sistema gerenciador de banco de dados. Então, o que acontece? Um sistema gerenciador de banco de dados está num servidor, né, e aí todos os acessos acontecem nesse servidor, evitando o quê? Que a gente tenha dados em vários lugares e depois tenha que consolidar de alguma maneira esses dados. Então, o controle de consistência e o controle de redundância, né, o sistema de gerenciador de banco de dados garante isso para a gente. Outra coisa muito importante é o controle de acesso. Então,
Quando a gente usa o sistema gerenciador de banco de dados, né, ele já oferece um subsistema de controle de acesso de autorização e segurança. Isso dá para, quando a gente está desenvolvendo um projeto, né, a garantia de que isso vai funcionar muito bem. Então, os bancos de dados que a gente tem no mercado hoje controlam muito bem essa parte de segurança. E o que acontece? Quem vai desenvolver um sistema não precisa ficar preocupado em como que vai fazer a gestão desse controle de acesso. Por quê? Porque pode se aproveitar justamente desse controle de acesso que o próprio banco de dados já faz. Então, o sistema gerenciador de banco de dados já nos dá esse controle de acesso de forma muito bem feita. Os slides intitulados Vantagens de abordagem baseada em SGBDs exibem textos lidos pelo professor e 2 tópicos destacados: controle de redundância e controle de acesso, que previne que usuários acessem dados sem que estejam autorizados. Outra coisa importante aí, que é uma vantagem da abordagem de sistemas gerenciadores de bancos de dados, né, é a persistência para programas e estruturas de dados. Ou seja, códigos e estruturas de dados são armazenados e gerenciados pelos sistemas gerenciadores de banco de dados como objetos. Né? São nomeados e podem ser invocados, alterados, excluídos a partir de funcionalidades oferecidas pelo sistema. Então, quando você tem um sistema gerenciador de banco de dados, você tem lá os seus objetos, todos nomeados, as tabelas, as views, os procedimentos, né? as ferramentas que ele tem lá, todas as funcionalidades que ele tem, isso tem nome, e a gente pode o quê? A partir de um programa ou a partir de interfaces, conectar nesse banco de dados e fazer o quê? Executar essas atividades, executar essas funcionalidades. Então, essa persistência, onde a gente persiste o dado lá, né, é muito importante. Isso aqui é um dos fatores mais relevantes que a gente tem como vantagem para abordagem baseada em sistemas gerenciadores de bancos de dados. Bom, outra coisa é a eficiência no processo de consulta. Quando a gente vai trabalhar com o sistema gerenciador de banco de dados, né, a gente sabe que a funcionalidade de consulta, e quando a gente vai emitir uma requisição de consulta para um banco de dados, ela funciona normalmente muito bem. Então, normalmente isso o sistema gerenciador de banco de dados faz a gestão de índice, de memória, a otimização da consulta. Então, todo esse processo, o próprio sistema gerenciador já faz. Né? Eu não preciso no meu programa, né? É claro que a gente vai ter processos que a gente precisa melhorar a parte de consulta para ela ter mais eficiência, mas muito dessa eficiência é gerida, é organizada pelo próprio sistema gerenciador de banco de dados. Então, a gente não precisa ficar se preocupando tanto com isso. É claro que para consultas maiores, a gente precisa ter técnicas para fazer para que ela seja eficiente, né? Mas a parte de índice, de otimização, de memória, o sistema gerenciador de banco de dados faz isso muito bem para a gente. Os slides permanecem com o título Vantagens da abordagem baseada em SGBDs e exibem textos lidos pelo professor, com tópicos em destaque: persistência para programas e estrutura de dados, objetos, e eficiência no processamento de consultas. No slide seguinte, mais 2 tópicos: oferecimento de sistemas de backup e recuperação. SGBDs oferecem subsistemas que realizam a recuperação dos dados após a ocorrência de falhas de software e hardware. Garantia das restrições de integridade. Os dados armazenados em um banco de dados são associados a algumas restrições. Tais restrições são constantemente verificadas e garantidas pelo SGBD. Outra coisa é um sistema de oferecimento de backup e recuperação. Quando você usa um sistema gerenciador, normalmente ele já tem lá uma das ferramentas dele, uma das implementações dele é justamente esse processo de backup e recuperação. Então isso facilita o nosso processo. Por quê? Porque normalmente ele tem uma tarefa de agendamento, você pode agendar as mais variadas maneiras que pode ser feito esse processo de backup e depois o processo de recuperação, tão importante, né? Sempre que vocês fizerem um backup, pessoal, testa Restore, testa para ver se funciona efetivamente. Tá? Então isso aqui é uma dica importante aí quando trabalhando com banco de dados. Outra é a garantia das restrições de integridade. O próprio sistema gerenciador de banco de dados, a gente vai ver muito, a gente vai falar muito sobre restrição de integridade daqui para frente, né? A garantia dessa restrição feita pelo sistema gerenciador de banco de dados dá uma tranquilidade para a gente, para evitar o quê? Que a gente exclua um dado que não poderia excluir, ou que a gente inclua um dado que
perca o contexto ali de inclusão. Então a gente vai tratar muito sobre essas questões de restrição daqui para frente nas próximas aulas, e vocês vão perceber que o sistema gerenciador faz isso para a gente muito bem e nos ajuda muito. Então, as vantagens: garante padrões, reduz o tempo de desenvolvimento de aplicações, fornece flexibilidade e disponibilidade, promove economia de escala. Então, é sempre muito mais fácil, né, muito mais tranquilo usar um sistema gerenciador de banco de dados. Aí vocês podem me perguntar, mas quando que eu não uso um sistema gerenciador de banco de dados? Em muitas oportunidades. Às vezes eu quero simplesmente, né, fazer um programa que guarde dados em arquivos, né, ou qualquer outra maneira. Eu tenho outras maneiras de guardar dados que não seja via um sistema gerenciador de banco de dados. E aí tem toda essa preocupação de tudo que eu falei para trás. Está tendo backup e recuperação, tem controle de acesso, tem controle de integridade. Como é que eu implemento isso? Então, quando eu trato de uma forma, por exemplo, com arquivos, não tem todas essas vantagens que eu tenho em um sistema gerenciador de banco de dados. Bom, agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre modelos de dados. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre um modelo de alto nível ou modelos de dados conceituais. Então, esses modelos, né, eles têm o papel de fornecer conceitos que são próximos à forma como os usuários percebem os dados. Principal exemplo aí que a gente tem de modelo de alto nível é o modelo entidade de relacionamento, ou MER, como é chamado. Esse modelo é quando, por exemplo, um projetista de banco de dados, ele vai discutir com a comunidade, com as pessoas que fazem parte ali daquele cenário, né, quais são as informações importantes. E esse modelo de alto nível é um modelo que possa ser compreendido tanto por quem faz o banco de dados, como pelas pessoas, né, que fazem parte daquele contexto, que querem entender realmente qual dado que eu estou separando, o que é importante, o que não é, e é uma maneira de eu modelar isso e apresentar para essas pessoas para poder, que é um primeiro passo aí de um projeto de banco de dados. Então esse modelo de alto nível é muito importante. Uma coisa que é sempre importante saber é que esse modelo de alto nível é independente da implementação física que vai ser feita. É independente do sistema de gerenciador de banco de dados que você vai escolher futuramente. Ele é um modelo conceitual mesmo, né? A gente não está pensando ainda em como que a gente vai implementar isso, está pensando simplesmente em o que tem que ser armazenado, quais são as informações importantes daquele contexto, é para isso que serve um modelo de alto nível. Já os modelos de baixo nível, modelos de dados físicos, né, fornecem conceitos que descrevem em detalhes como os dados são armazenados no meio de persistência, ou seja, é como a gente vai formatar o registro, como que a gente vai ordenar, como que a gente vai fazer as formas de acesso. O modelo de baixo nível já é um nível de quê? Quando eu estou falando efetivamente do sistema gerenciador de banco de dados, né? Como que eu vou, né, organizar isso, né? Que tipo de dado que eu vou escolher efetivamente, então já é um modelo de baixo nível, mais restrito ao pessoal que está fazendo parte do desenvolvimento do projeto de banco de dados. E eu tenho também um modelo de dados de representação, implementação, que é um modelo intermediário aí, né, entre o alto nível e o baixo nível, né, que é um modelo que fornece conceitos que são compreensíveis por parte dos usuários, mas que não estão longe da maneira como os dados são armazenados no meio da persistência. Então vocês vão perceber, e nós vamos tratar o modelo relacional, né, esse é um grande exemplo, o modelo relacional. Vamos perceber que o modelo relacional é o quê? A partir do momento que eu faço o modelo de entidade de relacionamento, que é um modelo conceitual, eu preciso começar a especificar detalhes que possam ser implementados no banco de dados. Por quê? Porque o modelo conceitual nem sempre ele pode ser implementado no banco de dados, então eu preciso do intermediário, que é justamente esse modelo relacional, né, onde eu especifico mais características do mundo real, mas também características do banco de dados no nível físico ali, para que isso possa ser implementado. Então, vocês vão perceber que durante a nossa disciplina, isso são fases que a gente vai pensar na estruturação de um banco de dados para que a gente possa fazer o melhor banco de dados possível. Novo slide com o título Modelos de Dados e textos lidos pelo professor. Em modelos de alto nível, o termo modelo entidade relacionamento está destacado em laranja. Em modelos de baixo nível, estão em destaque os exemplos formato de registros, ordenação e formas de acesso. E em modelos de dados de representação, o destaque é no exemplo modelo relacional. Agora falar para vocês sobre esquemas, instâncias e estado do banco de dados. O que é um esquema? Sempre que a gente pensar no termo esquema, nós estamos pensando na estrutura do banco de dados. Né? Então, quando a gente está falando da descrição do banco de dados, nunca a gente está falando de projeto, projetar, estruturar, que informação que vai ser importante, que informação que não vai ser importante, o que vai estar no banco de dados, o que não vai estar, a gente está falando de esquema. Essa parte do esquema
A partir do momento que a gente definiu, que a gente conseguiu chegar num consenso, que o projeto está feito, né, ela não vai ficar mudando daí para frente, quando a gente estiver já usando o banco de dados. Então o esquema é essa estrutura. Agora, a instância, que a gente pode tratar como o estado do banco de dados, né, a gente está tratando do quê? A gente está tratando dos dados armazenados em um banco de dados em um momento particular. Ou seja, em determinado momento pode ser que eu tenha um conjunto de dados armazenado ali. E amanhã eu vou lá e apago todos esses dados. Ou seja, a minha instância já é outra. E no outro dia eu consigo inserir mais dados, atualizar mais dados, colocar mais dados. Ou seja, o conjunto de dados que estão dentro da minha estrutura é que formam a instância do banco de dados, certo? Então, é o estado do meu banco de dados. Novo slide com o título Esquemas, Instâncias e Estado do Banco de Dados. Abaixo, 2 tópicos. Esquema, descrição de um banco de dados. É especificado durante o projeto do banco de dados e não é esperado que sofra mudanças frequentes. Instância, estado. Os dados armazenados em um banco de dados em um momento particular, tempo. Muitos, diferentes, estados de um banco de dados podem ser construídos a partir de um mesmo esquema. Bom, no banco de dados, né, a gente também tem as chamadas linguagens, né, e praticamente são divididas entre 2 linguagens. Uma é o que a gente chama de linguagem de definição de dados, ou DDL. Ela é usada principalmente para definir o esquema do banco de dados. A gente acabou de falar de esquema, que é a estrutura do banco de dados. Então, atualmente pode englobar a SDL, que é a linguagem de definição de armazenamento, e a VDL, que é a linguagem de definição de visão. E a gente tem também a linguagem de manipulação de dados, que a gente vai mexer justamente com a instância do banco de dados, né? A linguagem de manipulação de dados é representada pela sigla DML. Então, ela é usada para executar instruções de recuperação, inserção, exclusão e modificação nos dados. Então, DDL mexe com a estrutura, DML mexe com a manipulação dos dados. Quando você vai inserir o dado, recuperar, trabalhar o dado efetivamente, a gente está falando da linguagem DML. Nós vamos falar disso mais para frente também. Novo slide com o título Especificação e um fluxograma do desenvolvimento de sistemas de banco de dados. Ele é dividido horizontalmente por uma linha tracejada laranja que delimita os processos independentes de SGBD na parte superior e os processos com um SGBD específico na parte inferior. O fluxograma cria uma coluna central nomeada Contexto do Mundo Real, que elenca 4 retângulos amarelos dispostos verticalmente: coleta e análise de requisitos, projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico. A coleta e análise de requisitos gera a coluna dos requisitos funcionais à esquerda, que tem mais 3 retângulos amarelos, também organizados na vertical: análise funcional, projetos das aplicações e implementação das transações. Setas azuis demonstram os processamentos entre as etapas dos retângulos amarelos. Nos requisitos funcionais, a análise funcional gera a especificação de transações em alto nível utilizada nos projetos das aplicações, já com um SGBD específico. Então, ocorre a implementação das transações e, por fim, as aplicações. À direita da coluna central, a coleta e análise de requisitos no mundo real gera os requisitos de dados, que formam o projeto conceitual. A partir dele, um esquema conceitual embasa o projeto lógico, o qual marca o limite da linha tracejada e, com um SGBD específico, traz um esquema conceitual lógico que origina o projeto físico. Por fim, o projeto físico passa por um esquema interno que resulta também nas já citadas implementações das transações e aplicações. A especificação de transações em alto nível, à esquerda, serve também para a elaboração do projeto físico da coluna central. E o esquema conceitual lógico à direita também é utilizado nos projetos das aplicações à esquerda. Aqui, pessoal, essa imagem eu queria mostrar um pouco para vocês, né? Vocês vão perceber que tem uma linha pontilhada aqui, que é essa linha aqui, ó.
né, que divide entre a parte de cima independente do sistema gerenciador de banco de dados e a parte de baixo quando a gente já escolheu o sistema gerenciador de banco de dados. Então vocês vão perceber que principalmente aqui, ó, o professor circula os 4 retângulos amarelos da coluna central, onde a gente tem essa linha aqui do contexto do mundo real. Então a gente tem aqui a coleta e análise de requisitos, projeto conceitual. Isso é feito o quê? Antes de eu escolher um sistema de gerenciador de banco de dados. A partir do momento que eu faço, né, esse esquema conceitual e que eu vou começar a definir o projeto lógico, eu começo a pensar já no sistema gerenciador específico. E aí quando eu penso no sistema gerenciador específico, é quando eu vou definir o projeto físico. Então, vamos perceber que tem essa divisão, né? Coisas durante o projeto que são feitas antes de eu escolher o sistema gerenciador e coisas que são feitas depois de eu escolher um sistema gerenciador. Novo slide com o título Estrutura de Sistema. Abaixo, um diagrama simplificado mostra a arquitetura do sistema de banco de dados, representado por um grande retângulo amarelo. De cima para baixo, os usuários e programadores estão do lado de fora do sistema, e deles parte uma seta que adentra o retângulo amarelo e aponta para um retângulo branco menor, nomeado Aplicações. Abaixo, outra seta indica um quadrado cinza, que representa o SGBD e contém 2 caixas de texto laranjas interligadas por uma seta, softwares que processam requisições, consultas das aplicações e softwares que acessam os dados que estão armazenados. Estes softwares que acessam os dados armazenados se relacionam com 2 discos cilíndricos localizados ao lado direito do SGBD, por meio de setas bidirecionais. Um disco representa metadados e outro dados armazenados, banco de dados. Aqui é mais para vocês entenderem a estrutura de um sistema, né? Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com um sistema, é importante lembrar que a gente tem a aplicação, né? A gente tem o usuário, né? Nesse contexto aqui, aí a gente tem as aplicações aqui, ó, e aqui é o meu sistema gerenciador. O professor indica o quadrado cinza que representa o SGBD. O meu sistema gerenciador de banco de dados, né? Onde eu tenho os metadados, onde eu tenho os dados armazenados, toda a infraestrutura e o sistema gerenciador com todas as suas aplicações, com todas as suas funcionalidades disponíveis para serem acessadas pelo sistema. Novo slide com um diagrama expandido da arquitetura do sistema de banco de dados, formado por diversos retângulos interligados por setas. Os usuários estão elencados na parte superior, sendo que cada tipo tem um fluxo de uso específico. No canto inferior esquerdo, um cilindro nomeado Metadados, que recebe e distribui dados. E ocupando a maior parte do diagrama, as diversas etapas de processamento de dados. Da esquerda para a direita e de cima para baixo, os usuários e as respectivas sequências. No topo esquerdo, o time do DBA gera instruções DDL convertidas no compilador DDL e acessa os metadados no cilindro. O time do DBA também origina comandos privilegiados, cuja seta termina em um pequeno círculo vermelho, que é ponto de convergência das setas terminais das outras sequências e que marca o limite entre as etapas independentes de SGBD e as etapas com SGBD específico. Os usuários casuais fazem consultas, queries, que passam por um compilador de consultas, depois por um otimizador de consultas, o qual termina no ponto vermelho. Os programadores fazem aplicações que passam por um pré-compilador e depois por um compilador DML. Os usuários finais passam pelo compilador de linguagem host, originado pelo pré-compilador dos programadores. Utilizam transações compiladas, também resultantes do compilador DML dos programadores, e finalizam no ponto vermelho. O ponto vermelho dá origem ao processador de banco de dados, que gera dados armazenados em um disco, isto é, o banco de dados. É nesta relação que aparece a concorrência, o backup e a recuperação. Setas bidirecionais representam a entrada e saída do banco de dados e ligam o processador de banco de dados e os dados armazenados ao gerenciador de armazenamento.
Setas pontilhadas amarelas indicam que o cilindro lança metadados para o otimizador de consultas dos usuários casuais, para o compilador DML dos programadores e para o processador de banco de dados. Bom, aqui é um pouquinho para compreender aí, né, quais são as tarefas e como que funciona o sistema de gerenciador de banco de dados por dentro. Vamos perceber aí que normalmente o time de DBA está mais preocupado com a parte estrutural, a parte de instruções e acessar os metadados. Depois a gente tem os usuários casuais, os programadores trabalham mais com a aplicação e depois a gente tem os usuários finais, que é efetivamente quem acessa esses dados. Então aqui é uma visão geral que vale a pena vocês voltarem sempre aqui para ver quais são essas tarefas que a gente tem no dia a dia de um banco de dados. Novo slide com o título Visão Geral sobre Banco de Dados. Logo abaixo a frase. Estes slides estão baseados na bibliografia Elmasri Rames, Navat Shankar B, Sistemas de Banco de Dados. Pearson, 7ª edição. 1128 páginas, 2018. A janela de vídeo do professor José Eduardo Santarém II fica em tela cheia. Bom, a gente fecha essa primeira aula, né? Eu queria que vocês tivessem noção sobre essa estrutura funcional do banco de dados, o que é instância, o que é esquema, a gente falou o que é um sistema gerenciador de banco de dados, né? E a importância de conseguir separar a parte estrutural e conceitual que é feita antes, né, de definir o sistema gerenciador de banco de dados e o que é feito num projeto depois que a gente já definiu o sistema gerenciador de banco de dados. A gente se vê na aula 2. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.